Perfeito. Muito bem, olá, boa noite, comunidade, boa noite, plataforma TDB, alunos do curso Workflow e para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa série de entrevistas do Trauma Dental Brasil. Não podemos esquecer que essa série de entrevistas é patrocinada pela empresa Trauma Dental Brasil, que foi criada em 2020 com o objetivo de conectar profissionais, produzir conteúdo sobre a traumatologia dentária, baseado nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje, o Trauma Dental Brasil também oferece cursos e minicursos online, presenciais e a plataforma por assinatura. Mas para saber mais sobre os nossos produtos e serviços, veja na bio do nosso Instagram. Mas vamos lá, daremos sequência agora com a série de entrevistas com os representantes dos principais projetos de extensão em traumatologia dentária do Brasil. E hoje temos a honra de receber a professora Fernanda Campos, coordenadora do projeto Dente Seguro da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Fernanda, vou fazer aqui um breve relato aqui do seu mini currículo. Ela é especialista em odontopediatria pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é mestre em odontopediatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutora em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Coordenadora do projeto de extensão Dente Seguro, como já mencionamos. É, Dente Seguro, Cuidados em Traumatismos Dentários, né, da Universidade Federal, em Minas Gerais. Então, seja muito bem-vinda, professora Fernanda, e muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço, Rogério. Estou muito feliz em participar dessa sequência de entrevistas, né? E quero te parabenizar a sua iniciativa. Tenho certeza que a gente vai trocar experiências. Eu tenho assistido a todas as entrevistas, às vezes não ao vivo, né? Então é bom a gente falar isso, que essa entrevista fica, né? Eu falo que eu assisto muito no Spotify, comentei até antes com o Rogério aqui. Eu tenho o hábito de assistir podcast, então eu ponho o fone de ouvido, vou caminhar ou no trânsito e estou sempre escutando alguma coisa de interesse. E as entrevistas são muito interessantes, a gente aprende muito. Espero trocar aí as experiências do nosso projeto com vocês. Assisti a entrevista da Lívia, né? A Lívia é uma grande amiga da UF de Nova Friburgo e que tem uma história linda dentro do traumatismo dentário, a entrevista da UFMG, e da UNB também. Estou muito feliz de estar aqui hoje, no início ainda dessas entrevistas, né? Logo no início, então Nossa, nossa quarta entrevista. é uma honra estar aqui e tenho certeza que vai ser uma oportunidade ótima para a gente trocar conhecimentos, aprendizados, então agradeço muito a você pela oportunidade. Nós que agradecemos, professora. Pois bem, né? Então, iniciando aqui nosso bate-papo, acho que essa pergunta, ela sempre, né, a gente precisa ser feita, como e quando surgiu o projeto Dente Seguro? Então, em 2019, o professor Márcio, que era o antigo vice-coordenador do projeto, ele me convidou para a gente saber do meu interesse pelo tema. Ainda não era minha linha de pesquisa, eu já tinha até orientado uma aluna de iniciação científica sobre esse tema, e aí ele me convidou para a gente montar, junto com alguns alunos de pós-graduação dele, um projeto de extensão no traumatismo dentário. Eu sempre tive interesse no tema, né? Desde a especialização, eu me lembro de uma aula da especialização que aquilo era muito confuso e eu falava, eu tenho que estudar isso, né? Traumatismo, eu acho que a gente precisa estudar muito e ainda assim ter muita experiência e ainda assim a gente tem muita dúvida, né? É Então, isso, concordo. não é? Então, eu acho que aí foi isso, comecei desde a especialização, então entrei no mestrado na UFRJ, e lá no mestrado, na UFRJ, tem um projeto lindo, né, da professora Luciane, que eu não era da minha área de pesquisa, mas eu fazia parte como aluna, os alunos do mestrado, cada semana um era plantonista para registrar os casos, então era assim, um projeto exemplar para mim. Quando eu voltei para Juiz de Fora, durante o doutorado, e aí estava dando aula na Estácio, eu sempre tive ali na minha gavetinha escrito, eu ia lá, escrevia um pouco, falava, vou fazer um projeto. Então, quando o professor Márcio me convidou, eu falei, agora é a oportunidade, é o que eu acho que vai ser a linha aí para a gente escolhida, né, para a gente pesquisar. Então, em 2020, o projeto foi aprovado na PROEX, e a partir de fevereiro de 2020, a gente deu início
no projeto com 4 alunos só de graduação, éramos eu, o professor Márcio e a professora Flávia, que tinha acabado de ingressar na faculdade como professora efetiva, e aí eram 4 alunos de pós-graduação, de graduação e 4 alunos de pós, né? E nesse momento a gente ainda não tinha objetivo de atendimento clínico. Então, o nosso Entendi. projeto ele não começou com esse objetivo. Nosso objetivo era de orientação. Então, que eu acho que é fundamental dentro do traumatismo. Então, eu acho que Claro. disseminar esse conhecimento para a população leiga, para os alunos de graduação de odontologia, de outras áreas da saúde, para os profissionais, para aqueles profissionais que estão ali à frente dos atendimentos de urgência, não só odontológica, né? Então, a gente começou com esse objetivo. E aí estamos agora com 4 anos de projeto, né? Um projeto muito novo, ainda engatinhando, mas com, acho que, boas evoluções nesse tempo, contando aí principalmente que a gente teve uma pandemia nesse meio e muitas Considerando, né, esse ato aí que foi um desafio, mas não exatamente. pararam, mas não deixaram de existir os traumas, né, professora? Não deixaram de forma nenhuma. A gente, inclusive, tem uma pesquisa de revisão sistemática que está finalizada, a gente está enviando agora, que foi muito bem delineada nesse sentido dos traumatismos durante a pandemia. Então, que Sim. também a gente começou lá durante a pandemia. Então, a gente acabou tendo bastante frutos naquela época, né? Então, acho que esse início, né? A gente construiu aí uma base boa para chegar agora, né, no início também dos nossos atendimentos clínicos. Perfeito. Os atendimentos clínicos começaram agora. Começaram, início do segundo, porque a gente está... Ih, peraí. Deu um errozinho aqui, meu. A gente está no a gente está no início dos nossos atendimentos clínicos, né? A gente está. Pera, Rogério, eu caí, não, né? O meu computador que deu uma bagunçada aqui. Não sei o que que foi. Tá normal aqui, professora? Tá normal? Tá. Então, a gente está muito bagunçado por causa da pandemia no nosso semestre, né? Então, não Claro. está direitinho. E a gente começou mais ou menos final junho, mais ou menos, do ano passado. Então, a gente tem Entendi. aí nem um ano de início de atendimento Entendi. clínico, mas já com Perfeito. muita Mas coisa boa aí. começamos, isso é que é importante, Isso né? aí, Como diz o exatamente. senhor Júlio, lá nosso coordenador lá da UNB, o negócio é começar para a gente poder, Exatamente. né, dar o pontapé Esse inicial. pontapé inicial é difícil, mas aconteceu e está indo, e cada dia. E é bom quando a gente está no início, as coisas vão acontecendo, né? A gente vai Muito subindo, dinâmico. subindo, e é muito dinâmico, né? Então, cada dia é uma novidade, e isso é muito satisfatório. Bacana, bacana, muito bom. Muito bem, é lógico, né? São 4 anos, basicamente, assim, mas com certeza muitos desafios. E conta pra gente quais são os principais já identificados. Então, primeiro desafio grande foi o início da pandemia, né? Como eu Sem falei, dúvida. a gente já entrou no projeto, os alunos super empolgados, né? Porque a gente já estava construindo, principalmente os alunos de Sim, pós-graduação, a gente construindo aquele projeto, entrou, e aí a gente tinha para planejamento de ir às escolas, às UBSs, vários planejamentos dentro da própria universidade, nos outros cursos, para fazer orientação, mas nada disso foi possível. Mas eu acho que no fim das contas, foi falar que a pandemia é boa, não dá para falar, não, não né? dá. Mas a gente Tem alguns teve. pontos, tem alguns pontos Então, positivos. a gente conseguiu, a gente estava com uma equipe muito boa nessa época, assim, muito engajada, e os alunos, como foi bem no inicinho, os alunos estavam meio sem ter nem o que fazer, né? Sim, Então, sim. eles tinham tempo para aquilo. Então, durante a pandemia, a gente conseguiu crescer muito teoricamente. A gente coincidiu com a publicação do guideline novo Guidelines. de 2020, né? A Sim, atualização. Então, a gente pôde estudar muito profundamente, a gente conseguiu desenvolver muitos projetos de pesquisa, a gente fazia muitos encontros semanais, então acabou sendo de um limão horrível, que foi aquilo, a gente fez uma limonada maravilhosa e demos início com uma estrutura, com uma base boa para o projeto, né? entendi. Mas, Perfeito. assim, cada hora é um desafio, né? Aí iniciamos a clínica, foi um outro desafio grande. A clínica, ela começou, ficávamos na clínica eu, a professora Flávia,
a professora Camila, que era nossa colaboradora externa na época, todas odontopediatras. E a Sim, gente esperava que viriam traumatismos na dentição decídua, mas o que mais chegava eram os traumatismos em dentição permanente daqueles, né? Eu acho que a gente sei. fez uma boa divulgação aqui inicial nas unidades de pronto atendimento, então eles encaminhavam muitos pacientes, Adultos, adultos não, mas crianças jovens. mais jovens, né? E Sim. aí, assim, com casos bem graves, e a gente precisava ficar correndo atrás daquilo tudo na faculdade, né? Então, corria no professor da dentística, corria no professor Eu, da os cirurgia, né? colaboradores, né, professor, que a gente estava conversando, né? Não dá para fazer traumatologia dentária É, só com a odontopediatria, tem que ter uma equipe, né? exatamente. É. E aí mas a gente conseguia gerenciar aquele paciente, os alunos também sempre muito dedicados. Então, essa também é ainda, né, um dos nossos desafios, conseguir criar uma equipe, e a gente está fazendo isso. Agora nós temos a professora Mariane, que é da endodontia, e ela Ah, que participa da ótimo. nossa clínica. Então, pelo menos agora, dentro da clínica, temos odontopediatra e endodontista. E temos o professor Márcio, que dá um apoio na ortodontia também, e aí a gente está conseguindo já fazer isso. Então, assim, eu acho que esse também é um outro desafio. E desafios de todos os projetos de extensão, né? Traz. Que são os alunos que passam, né? Então, a gente, às Sim. vezes, agora, por exemplo, a gente está com uma turma nova. Então, agora a gente está sentando de novo para com eles estudar de novo as diretrizes, Os estudar ali. guidelines. Exatamente. E aí, Tem um recomeço, né? exatamente, aí é um recomeço, aí a gente estuda aquilo tudo, aí daí a 6 meses saem alunos, formam alunos, fora a grade horária, né, que tá ainda complicada, até em virtude dessa pandemia, então eles não Claro. têm tempo que a gente precisa ter, mas que também vamos superando. Falta de fomento, né? Aqui a gente só tem um bolsista, no projeto. Hoje Entendo. são 6 alunos de graduação, 5 voluntários e um bolsista, mas vamos seguindo. E eu acho que o que é importante, né, é a gente não desanimar e seguir com o Claro. projeto. A gente tem um exemplo bom de projeto de extensão aqui, a gente tem um projeto de atenção materno-infantil, que eu tô nele participando desse projeto desde 99, quando eu estava na graduação. Então, eu me espelho muito no crescimento desse projeto, Tá que é certo. sempre contínuo, com todos os desafios que tiveram, tá ali. Eu falo, o trauma vai seguir esse caminho, né? Enfim, E falo que agora que a gente seguir retornou, essa fórmula. a gente estava de férias, e aí retornamos às aulas, os técnicos administrativos entraram em greve. E aí a clínica fica difícil de acontecer. A gente vai conseguir, principalmente para Com acompanhar aqueles certeza. casos, porque a gente teve um período de férias e os casos estão lá. E eu Sim. falo, meu Deus, eu acordo de noite e falo, meu Deus, o fulano, como é que será que está aquele dente? Né? Então, agora, possível greve dos professores, mas estamos aí. Vamos seguindo com certeza, com É, todos os desafios, a gente esse vai. fluxo, né, das aulas, da equipe, né, de apoio, tudo isso acaba interferindo muito. E me Exatamente. conta, mas vocês têm um dia específico na semana do atendimento clínico? Temos, a gente faz atendimento clínico às sextas-feiras. E a gente faz Sextas-feiras. também sextas-feiras de manhã. E a gente faz também um apoio no estágio de pronto atendimento que acontece na faculdade. Nesse estágio, eles têm atendimento praticamente todos os dias da semana, pelo menos um turno. Entendi. Então, eles estão praticamente todos os dias, tem dias que são até 2 turnos. E aí lá a gente tem um prontuário que a gente desenvolveu para já conseguir, né? A gente já vai pensando no nosso banco de dados, então eles chegam Claro. para a urgência no pronto atendimento, e aí muitas vezes a gente é chamado se tiver por perto, ou aquele paciente chega para a gente depois fazer, concluir o tratamento e acompanhamento. Então, apesar de estar lá só num dia, a gente acaba tendo uma representação, né, do Ah, projeto mas também com essa muito parceria. legal. Porque esse é um dos desafios também dos projetos. Às vezes é ter um dia único, né? Então, se tem Exatamente. representantes no pronto A gente atendimento continuamente, isso já favorece muito, é, né? exatamente. E assim, e agora o desafio em relação a isso é a gente conseguir divulgar que lá tem esse serviço, né? Então a gente Claro, tem claro. lá o nosso folderzinho, a gente tem também
um WhatsApp de pronto atendimento que fica no folder, que está sempre disponível com a bolsista, né? E aí qualquer coisa Sim, ela encaminha, porque para a pessoa saber, às vezes, na hora ali o que fazer, né? Que eu acho que é sim, fundamental. E também para fazer os encaminhamentos. Então, a gente tem essa possibilidade de tentar um pronto atendimento dessa forma, né? bacana. Então, olha, estou vendo muitas possibilidades aí, que ótimo. Fantástico, fantástico. É, pois bem, é, a gente falou, né? A gente falou um pouco dos desafios, mas a gente também está vendo as conquistas, né? E aos seus olhos, quais foram as grandes conquistas ao longo desses 4 anos? Eu acho que foram muitas, né? Assim, assim eu hoje sou muito feliz de estar nesse projeto, de estar coordenando esse projeto. Eu acho que eu encontrei uma linha de pesquisa assim que eu me apaixonei e vejo aí muito futuro para isso. E aí, de conquistas, eu acho que foram, assim, as nossas pesquisas que iniciaram. Então, eu acho que esse início de uma linha de pesquisa é uma conquista muito grande e Com que certeza. tem dado bons frutos, né? Ano passado, por exemplo, a gente publicou 3 artigos Uau, que científicos em maravilha. revistas boas, né? A gente sabe que isso não é fácil, principalmente no traumatismo dentário, que as nossas pesquisas, às Sim, vezes, são difíceis de fazer clínicas, sim, né? E bem na sequência do que a gente propôs para o projeto. Então, nosso sim. objetivo inicial foi verificar o conhecimento dos professores, verificar o conhecimento dos pais, verificar o conhecimento dos cirurgiões dentistas, verificar algumas formas de orientação. Então, eu acho que essa foi uma linha de pesquisa boa, tipo, né? Nas iniciações científicas tivemos premiações aqui. Legal. Então, eu acho que isso aí uma conquista muito grande. Fora isso, eu acho que essa possibilidade de assistência, né? Eu acho que todos os projetos têm essa conquista e isso traz uma satisfação a cada caso, a cada sorriso da criança que a gente consegue devolver, a cada é, pais e responsáveis que a gente consegue acalmar, né? Porque eu falo isso, meu medo maior é da minha filha quebrar o dente, então eu me ponho muito no lugar dos pais, né? Então a gente está ali Sim, tendo essa possibilidade de melhorar a qualidade de vida desses pacientes, eu acho que isso é né, uma conquista. sem dúvida, é uma da maior. Eu acho que essa é a maior, né? E o reconhecimento dentro da faculdade de odontologia, pelo meu conhecimento, né? Então, eu estou na faculdade desde 97. Pelo meu conhecimento, esse é o primeiro projeto específico de traumatismo dentário, né? Então, assim, sempre senti muita falta de. A gente tem um ensino no traumatismo dentário muito fragmentado, né? Tá lá na cirurgia, na odontopediatria é uma aula. Na cirurgia é uma aula, na endo é uma aula, e aí unir aquilo tudo para o conhecimento do aluno, né? Então, eu acho que isso também é uma conquista, assim, minha Concordo. pessoal, né? De ter conseguido dar esse pontapé inicial, lógico que com a ajuda do professor Márcio, com, né, essa idealização inicial dele, com a professora Flávia do meu lado, agora também a professora Mariane, mas eu acho que é uma conquista muito grande para transmitir isso para o aluno, né? Essa vontade de buscar, essa curiosidade de resolver cada um e vontade de resolver cada um dos casos que a gente tem. Então, eu acho que isso daí são conquistas maiores até do que conquistas, às vezes, físicas, né? Eu acho que é Concordo. muito importante. E a gente estava falando, né, antes de começarmos a entrevista, sobre a questão, né, o trauma ele não é a terra de ninguém, né? É, Exatamente. quando a gente vai num curso de traumatismos dentários, a gente tem geralmente o odontopediatra e o endodontista. Exatamente. São bem polarizados. E a gente sabe que não são só esses profissionais que vão se envolver, né? A gente precisa muito da cirurgia, precisa Exato. muito da pério, da ortodontia, da dentística, né? Então a gente precisa de envolver mais pessoas. E eu acho É, que os projetos eles dão essa voz, né? é, Então, isso que a senhora falou aí, tá muito pulverizado, né? Cada um falando um pouco, dis- tá diluído e ainda pouco conteúdo, né? Então, quando é, você traz um projeto, você pode condensar isso melhor, né, professora? é. E é bom que a gente consegue, né, orientar, claro.
trazer esse conhecimento para os nossos alunos, mas Sim. a gente tem como um objetivo muito forte essa transmissão de conhecimento. Então, a gente conseguiu, durante esse período aí da faculdade, na época da pandemia, na época do ensino, né, aquela fase remota que a gente teve, promover muitos cursos, e agora também, né, no retorno, a gente tem promovido muitos cursos extra para os alunos, e também a gente inseriu nesse estágio de pronto atendimento, a gente conseguiu colocar uma aula de traumatismo específico, de urgência em traumatismo, que a Legal. gente até uma das minhas orientadas de iniciação científica, ela faz uma pesquisa para avaliar o que realmente essa aula pode ter impactado. Então, agora ela já está com os alunos lá no 10º período acompanhando se houve uma diferença no 10º para aqueles que Sim. formaram com ou sem aquela unidade, para a gente tentar aumentar um pouco esse conteúdo na graduação, né? Que eu acho que é muito importante. Fantástico. Perfeito, perfeito. Pois bem, falamos aqui um pouco de publicações, né? Uhum. Eu queria me dar aí um panorama, como é que estão essas publicações, as que você achou que teve maior impacto, o que agregou, né? Então, Eu- como eu falei, eu até logo que entrei na faculdade, né, como professora efetiva, eu já, logo no início, já tive uma aluna que a gente foi para um trabalho de traumatismo. Assim, coincidentemente, era uma pesquisa de conhecimento de alunos, e ele teve uma publicação na, na revista como é que chama, gente? Da de ensino, nossa. Fugiu o nome. Na nossa revista de foi o ensino. primeiro artigo publicado. Foi o primeiro artigo publicado, eu dentro da universidade nessa área, Sim. né? E aí, com o início da pandemia, a gente conseguiu dar início às nossas pesquisas. Então, não são muitos artigos, eu acho que a gente está aí com uns 4, 5 artigos, mas pensando que é de Maravilha. 2020 inicial para cá, e aí estamos com Ah, essa revisão sistemática iniciada. Tenho a minha aluna de doutorado que está fazendo uma pesquisa. Agora primeiro, a gente está seguindo uma sequência, né? Primeiro a gente ah, foi para essa parte dos conhecimentos, agora a gente está indo para a parte de estratégias de ensino para cada um desses públicos, né? Então a gente está avaliando as estratégias de ensino. Então, foi essa sim. aula para os alunos da odontologia. A Rafaela vai fazer a pesquisa dela com professores de ensino fundamental, né? A gente vê aí, falando de desafios, é difícil entrar, né? É Dentro das difícil escolas, né? fazer. Eu acho que o que é difícil é fazer eles compreenderem a necessidade desse conhecimento, né? Sim. Então, assim, duas coisas. Uma escola, por exemplo, que a gente está solicitando, a gente está fazendo um recrutamento das Escolas públicas, né? escolas públicas e privadas, mas a gente está, Sim, por enquanto, só nas públicas, porque se nas sim. públicas está difícil, nas privadas eu acho que vai ser E mais mesmo na tranquilo. pública é difícil. É. Olha Então, só. uma das escolas públicas, por exemplo, a gente mandou, né, e eles foram avaliar o projeto, o retorno que eles deram é que eles não precisavam desse conhecimento, porque lá já tem a equipe de enfermagem. Então, assim, é difícil a gente fazer isso. Ontem a gente fez uma ação na escola e eu conversando com a diretora, assim, eles não fazem ideia do que fazer, né? Essa escola não, a diretora foi super receptiva, interessada, não? Eu falei, vamos fazer uma reunião com os professores, né, para eu conversar um Sim. pouco, inclusive de saúde bucal, né? Eu acho que a gente precisa Ah, disseminar esse conhecimento, porque às vezes a gente acha que é uma coisa simples, que todo mundo sabe, mas o não conhecimento é é. bem baixo. Então a gente está aí nessa linha, caminhando nessa linha de pesquisa, e eu acho que tem Muito muita coisa bacana. para dar Muito certo. legal, muito legal. A gente precisa realmente expandir, né? Sermos multiplicadores desse conhecimento. Exatamente, exatamente. A gente estava falando do professor Liran Levin, ele, num artigo dele, publicado em 2012, eles falam assim, né? Quem é que vai treinar as pessoas? De quem é a responsabilidade de ensinar traumatismos dentários, né? É do Exatamente. médico? Não. É do É, dentista, é, né? Não é. existe outro profissional que vai ensinar outros profissionais de áreas afins. Então, Inclusive essa é a os nossa médicos, né? responsabilidade.
inclusive inclusive os ensinar os médicos, médicos, né, que também demonstram, né, ter muito pouco conhecimento na muito área. pouco conhecimento, Então, né? essa é a nossa contribuição, talvez mais efetiva, né, de Acho. realmente sermos multiplicadores e perfeito, a linha de pesquisa, ó, apaixonei já só de comentar. Muito bem, professora. É, dando sequência aqui, acho que sobre, né, com relação a pacientes. Quantos pacientes já passaram pelo projeto no Não, atendimento? E é, também, às vezes, nas escolas, nas palestras, enfim, tem números assim? então, assim, não são muitos, não. Eu acredito que a gente deve estar aí, ter atendido aí uns 30 pacientes. Acho que Perfeito, perfeito, sim. Por quê? perfeito. A gente Isso na atende clínica. a gente atende nas sextas-feiras e é um dia da semana, né? E assim, e tá nesse início. Mas eu acho que a gente está fazendo uma boa construção, porque eu acho que não adianta nada a gente atender 100 e não atender Claro. bem atendido, né? E, Então, eu acho que além disso, ainda tem os retornos, né? exatamente. Então, a gente está Que aí tem fazendo que aquele acompanhar. retorno certinho, o nosso prontuário é bem detalhado, né? Para a gente Perfeito. ter todas as informações, a gente tem o objetivo de ter um banco de dados, e para isso dá trabalho, né? Com Todo esse certeza. registro, ele dá trabalho, eu acho que os alunos têm que estar trabalhando no projeto, eles têm que estar preparados para isso, então a gente faz com calma, para atender o máximo possível, mas com a qualidade ideal. Mas desses atendimentos aí, eu tenho certeza que teve algum caso mais marcante, né? É, com certeza. Tem vários, né? Eu acho que, ainda mais nesse início, eu acho que a maioria é marcante. Mas um Mas caso lembra de algum aí? que eu falo que me tira o sono, né? Que a gente está É, em atendimento, é de um pacientinho de 7 anos. Ele foi atendido, comportamento difícil, né? É um menino muito agitado, e ele foi atendido numa unidade de pronto atendimento daqui de Juiz de Fora e foi encaminhado para a gente, né? A gente está conseguindo agora fazer esse intercâmbio de ter esses encaminhamentos. Mas aí ele foi atendido e encaminhado para a gente, ele sofreu uma intrusão de um dente permanente. E aí, o que que eles fizeram? Eles reposicionaram o dente e esplintaram. Só que o dente praticamente não tinha raiz formada, raiz muito pouca raiz formada. Então, assim, poderiam ter deixado o dente ver se reposicionar. aguardar o reposicionamento espontâneo. Exatamente, mas não foi o que foi feito, então teve, Ah, né, que a gente sabe que acaba sendo um outro traumatismo, sim. e aí, assim, a gente está tentando salvar esse dente, né, então a gente está tentando uma revascularização com a professora Mariane, e a gente está com esperança, porque ele está respondendo bem, então é um caso, assim, que eu falo, esse aqui vai ser o caso que a gente vai ter um acompanhamento com sucesso ou não, né? E assim, e outros, a gente está com muitos casos de avulsão, e aí eu sempre falo isso, da necessidade que a gente tem de passar esse conhecimento, de atualizar o conhecimento dos profissionais de urgência. Então, a gente está com muitos casos de avulsão que eles atendem, encaminham, mas eles não falam com o paciente quando que ele tem que voltar. Aí o paciente volta e depois de 2 meses do reimplante, aí já chega com reabsorção. Então, assim, a gente está com muitos casos desafiadores, assim, que a gente está acompanhando, está tratando. Isso motiva ainda mais, né, Fernanda, É, esse trabalho, essa linha de pesquisa. exatamente. Muito bem. Mas, enfim, ações que estão sendo feitas atualmente agora. É um panorama Então, atual. O que está em. atualmente a gente faz, né? O projeto funciona da seguinte forma: a gente tem pelo menos um encontro teórico, né? Que a gente está fazendo os estudos. Nesse encontro a gente varia, ou a gente faz algum estudo de algum artigo científico, ou vai para uma parte de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa. Acho que tem algum microfone aberto, Um né? minutinho. Pronto, desculpa. Então, a gente faz esses encontros teóricos semanais e temos o nosso encontro também semanal na clínica. Além disso, a gente tem os Então, projetos, desculpa, são dois encontros 2 semanais. encontros semanais, meu com os alunos, né, sempre. Sim. E aí, além disso, né, a gente tem os projetos de orientação em escolas, que a gente está fazendo o cadastramento e buscando essas escolas para orientar os professores.
as divulgações que os alunos até conseguem fazer quando estão fazendo seus estágios comunitários, nas UBSs. Então, a gente tem um folderzinho que a gente está distribuindo com desenvolvimento de cartazes. As próprias pesquisas que a gente funcionou muito no nosso grupo, na época que a gente estava na pandemia, da gente discutir mesmo as pesquisas. Então, a gente levava o Sim. projeto, discutia. Eu acho que é um momento para o aluno aprender o que tem que ter na pesquisa. Então, a gente fala de metodologia, junto com os outros professores, para construir ali uma metodologia boa. Então, a gente, nesses encontros, faz isso. E também os apoios que a gente faz no pronto atendimento. Então, por mais que a gente só esteja na sexta, a gente sempre tem um bracinho ali, Na né, de verdade, são atendimento. muitas horas, né, por semana, porque muita É, coisa está acontecendo, né? exatamente, exatamente. E o contato que a gente fica ali sempre de prontidão no WhatsApp para os atendimentos de urgência. A gente tenta divulgar isso. Então, em cada escola que a gente vai, a gente deixa o folder, fala, olha, fica com esse folder, tem o WhatsApp aqui. Caiu uma criança, manda para a gente consegue ver qual que é a urgência. Pode esperar para ser atendido, marcado no projeto? Ou não, tem que ser atendido agora, nesse momento? Então, a gente está tentando fazer esse trabalho, né? De divulgação, né? Eu acho que a gente está nessa fase, assim, de divulgação do projeto dos nossos atendimentos, né? Que a Um gente vê crescimento isso. programado, né? Perfeito. Exatamente. Muito bem. E estamos aqui encaminhando, né, para o final. Que pena, né? Já tô sentindo aqui falta, já estou aqui meio triste, mas vamos, gostaria assim de saber um pouquinho dos sonhos. O que que a professora Fernanda, né, sonha, os objetivos aí do projeto aí para o futuro? Eu acho que são muitos, né? Eu acho que a gente já São criou esse projeto sempre com vários objetivos para o futuro e que a gente vem conquistando, né? Então, como eu falei, a gente começou com orientação e o nosso objetivo era a clínica. Agora a gente está na clínica, então são muitos objetivos. Então, eu acho que o principal objetivo é continuar atuando, né, com os objetivos da universidade, né? No ensino, na pesquisa, na assistência à comunidade externa, né, que é a extensão, para oferecer uma melhor qualidade de vida. Então, acho que a gente precisa ampliar isso, perfeito. ampliar essa equipe. Então, eu acho que a ajuda é sempre muito importante. Então, eu sou muito aberta a todos os professores. Então, agora eu acho que está acontecendo isso. Tem um traumatismo, eles acabam já buscando o projeto. Então, é um sonho que está aí chegando, né? Então, acho que esse é o principal. Continuar nessa disseminação com a parte educativa, né? Principalmente da população leiga, que eu acho que desconhece. Então, acho que a gente está falando disso. Falar desses procedimentos de urgência, ampliar a nossa divulgação. Eu acho que a gente está aí com uma proposta da gente fazer cursos de reciclagem para o pessoal de pronto atendimento aqui da cidade, né, das UPAs. Então, eu acho que isso também está aí no nosso traçado aí dos objetivos. É, as nossas publicações, né? Eu estou na pós-graduação também há pouco tempo, então atualmente eu estou com uma orientada só de doutorado, mas a gente tem visto o interesse, né? Então, os alunos têm começado a buscar, porque eu quero estudar traumatismo, então a gente ter essa linha de pesquisa, eu e o professor Márcio, a gente também tem falado muito, vamos criar um grupo de pesquisa registrado, né? Então, eu acho que esse sonho de conseguir unir dentro da extensão, né? Junto o ensino e a pesquisa, e fazer disso quem sabe aí, né, chegar num programa como a UFMG, né, acho É, que seria o ideal. Falar que eu queria ficar lá só com meus pequenininhos de traumatismo, mas infelizmente agora eu tenho que abraçar esse mundo todo esse para a gente universo. conseguir aumentar a nossa equipe e aí a gente poder direcionar mais para as crianças pequenas, né? Então, eu acho que é crescer, é um projeto que eu vejo aí uma possibilidade de crescimento muito grande, uma receptividade de todos os colegas ali da Faculdade de Odontologia e de todos os que estão junto com a gente, né, colaborando, né, da nossa equipe, e é uma equipe que a gente está formando e eu acho que está sendo muito bem formada. É devagarzinho, é com passinho de formiguinha, mas eu acho que a gente está formando e está conseguindo trazer um diferencial
para os alunos terem contato, terem a curiosidade, estudar mais o tema. Então, sempre tem um aluno que está perguntando. Eu falo que o meu WhatsApp toca assim, pelo menos uma vez ao dia, com alguém me mandando, Fernando, e aí, o que você acha desse caso? Tanto de colegas dentistas, e eu acho isso, adoro isso, né? Eu falo, pode me mandar mesmo. Eu acho que é importante a gente divulgar, né? Aí, ó, a Giovana falando aí, eu mando sempre. E a Giovana é uma colaboradora externa nossa da ortodontia. Sim, Ela está fazendo a especialização em ortodontia. Ela pegou até agora. Hoje ela me mandou que conseguiu o atendimento para um paciente nosso, que é um atendimento muito desafiador de uma criança que teve uma avulsão e que tem muita falta de espaço. Então, como que a gente sim. faz isso sem ortodontia, né? Então, Não acho que faz. o sonho é esse, é a gente conseguir realmente criar um projeto que a gente consiga atender esses pacientes e aí, junto com esse atendimento, disseminar esse conhecimento cada vez maior para os profissionais, para os dentistas, né, para todo o grupo que a gente trabalha. Perfeito. Vocês aí na universidade também, por exemplo, eu entrei no projeto, deixa eu só, eu entrei no projeto, Fernanda, e não era da universidade, então eu Uhum. fui um voluntário. Existe também essa possibilidade no projeto de vocês? Existe como o voluntário, fora da universidade, que a gente tem a figura do colaborador externo. Perfeito, São cirurgiões dentistas, não é para perfeito. aluno Aluno de externo, outras instituições, não, só para não, profissionais é para formados. profissionais formados. Então, assim, a Bacana. gente já passaram pelo projeto alguns colaboradores externos, né, que às vezes não deram continuidade porque foram seguir. Eu acho que o Claro, projeto dá até um impulso, né, para eles. Hoje a gente está com o colaborador externo, a Giovana, e a professora Camila, que ela é professora de uma outra instituição aqui, perfeito. e ela colabora muito, né? Hoje ela teve bebê, então ela está mais na parte das pesquisas, Sim, mas que a gente tem assim um aproveitamento muito grande. Então, esses voluntários ajudam muito ao próprio funcionamento da nossa clínica, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu falo desse outro projeto, que é o Projeto Sorriso, que eu participei, eu falo que eu sou do projeto desde sempre. Eu acho que eu nunca fiquei, eu acho que eu fiquei 2 anos fora do projeto, que foram os 2 anos que eu estava no Rio fazendo meu mestrado. Fora isso, eu participei como voluntária nessa figura de colaboradora externa, por muito tempo. bacana. Então, eu acho que ajuda na formação, né, das pessoas e para a gente é excelente, né? Ter essa. Eu acho fantástico. Eu sou colaborador externo e sempre estou identificando pessoas para poder levar para o projeto. Falo, olha, vamos lá para o projeto, né? Porque a gente sabe da importância, né? Que é importante profissionais com um pouco mais de experiência para poder, né? E Certeza, também lá vai ter um ganho, eles também vão aprimorar o seu conhecimento, né? com Então, acho que certeza, todo com mundo ganha, certeza. né? E tudo isso, né, a gente faz tudo, é registrado pela Proex, a gente Claro, tem um apoio muito grande, assim, eu falo que a gente não tem o apoio financeiro que a gente gostaria, porque a gente sabe da situação claro. geral, né? Mas a gente tem um apoio muito grande da Proex com todos os cursos que a gente realiza, com a possibilidade, né, de ter esses profissionais registrados e fazer de uma forma legal, né, e com um Perfeito. certificado para todo mundo. Então, acho que isso é Todo mundo fundamental. ganha, muito bacana. Pois Exatamente. bem, eu vou te convidar então agora para deixar uma mensagem para os projetos que estão iniciando, ainda mais jovens que vocês, né? Então, deixa aí Exatamente. a mensagem do projeto Dente Seguro. Então, Rogério, primeiro eu queria te agradecer, né, essa oportunidade de mostrar o nosso projeto. É, mesmo pequenininho, né? A gente teve aí, durante a pandemia, um ganho, uma divulgação que a gente conseguiu pelo Instagram e foi de lá né, que você pôde conhecer o nosso projeto. Então, eu quero agradecer muito, é uma iniciativa maravilhosa essa sua. Eu falo para todos que assistirem a entrevista aqui, que vão lá no podcast ou no YouTube, mas é fácil, eu falo que o Spotify é fácil, né? Então, vão assistir, porque vale a pena, são muito bom, o conteúdo é muito bom. Então, quero te agradecer essa oportunidade. E eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é essa, tem que começar.
né? Eu fiquei tanto tempo engavetado, assim, eu tenho arquivos aqui de 2012, projetos de traumatismo. Aí eu ia lá, escrevia um pouquinho, aí falava que começar às vezes sozinho é difícil, né? Então a É gente precisa verdade. juntar aí pelo menos um pouquinho e dar início. E às vezes é um início lento mesmo, devagar, construindo uma base sólida, que eu acho que é isso que eu vejo que o nosso projeto tem feito. A gente tem construído uma base sólida para que a gente possa ter aí daqui a 10 anos uma história a ser contada, né? Ou que não desista, porque é a gente tem muitos percalços, né? Muitos desafios e que é fácil desistir. Mas eu É. acho que a gente tem que formar uma base sólida, eu acho que isso que é importante, é formar uma base sólida, formar uma equipe que tenha conhecimento e que esse conhecimento seja embasado, né, na melhor evidência possível. A gente sabe que em traumatismo dentário nem sempre a gente tem a melhor evidência e que tenham pessoas que realmente se identifiquem com o tema, né? Então, eu acho que a mensagem é essa: dar o pontapé inicial e fazer isso que esse início seja sólido, que seja embasado cientificamente, que venha trazer conhecimento para devagarzinho a gente conseguir chegar lá onde que a gente almeja. E, na verdade, a gente nunca chega, né? E que Na bom, verdade, é um caminho muito longo. e que bom que a gente não chega, né? Porque a gente está Bom que sempre não chega, querendo, exatamente. né? A Sempre, gente sempre a está gente pode fazer mais, é verdade. sempre querendo mais. Então, acho que a mensagem principal é essa, e principalmente te agradecer por essa oportunidade de estar aqui e contribuindo um pouquinho que seja. Eu falei até com o Rogério hoje que se a gente inspirar um professor, né, ou se a gente conseguir trazer um outro colaborador, ou se a gente, Já né, valeu, já valeu. já Eu falo valeu. isso sempre com os meus alunos. Não tem um lugar que eu não vá, que eu não aprenda alguma coisa. Uma aula, eu posso estudar aquele tema, pode ter certeza que naquela aula a gente vai aprender alguma coisa de diferente que vai engrandecer. Então, eu acho que é essa mensagem aí para quem está começando, ou quem está aspirando, quem está querendo entrar numa linha de pesquisa, construir uma base sólida, mesmo que seja mais lenta, né? Tendo aí um sentido, mesmo que a velocidade não vá no ritmo que a gente quer, mas que tenha um sentido certo, e que eu acho que aí o sucesso chega. Perfeito. Os comentários aqui, a Giovana falando, né, que manda sempre o paciente, né? Giovana deu vivo. Cristiane É, Rocha também comentando que excelente experiência, Fernanda. Sucesso no projeto. obrigada, Cris. Pois Obrigada, bem, pois bem. Rosângela. Vou então aqui agradecer mais uma vez a professora Fernanda, né, dizer que ela realmente trouxe aqui um colorido especial aqui para as nossas entrevistas. Então, agradecer de coração por ela ter aceitado. Esperamos que né, tenhamos novos momentos juntos Com aqui, certeza. discutindo a Vamos traumatologia pensar aí, dentária, né, né? Fernanda? Vamos pensar em alguma coisa, quem sabe um encontro pessoal, né? Hoje Perfeito, a perfeito. gente Vamos tem a sim. possibilidade do virtual, mas é tão bom, né? Eu acho que a gente Sem dúvida. precisava de um congresso de traumatismo, né? A gente Sim, sim. Conversei com a professora Juliana, a gente estamos pensando nisso aí. Logo vamos juntar todo mundo para a gente poder ganhar força. pode contar com a gente sempre, Rogério. Foi um prazer muito grande. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui, né? E de todos que vão escutar essa nossa conversa. Foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Maravilha, maravilha, Fernanda. Vamos Muito finalizando então, sucesso. convidando. Esse seu Instagram, eu falo com os meninos, falo, gente, olha, tem que ficar de olho lá, porque saiu um negocinho, eles já colocam. Então, eu quero te parabenizar também pelo seu conteúdo e por todas Obrigado. os grupos de estudo, né? Eu estou sempre incentivando os meninos a assistirem e participarem. Muitíssimo obrigado. A gente faz com coração e nosso objetivo é esse, é levar o melhor da traumatologia, né, dentária por esse Brasil afora. É isso aí. E E vamos finalizando aqui, convidando você que esteve conosco, né, para a próxima entrevista, que será no dia 18 de abril, quando receberemos aí o NETRAD, Traumatismos Alveolo-Dentários na Dentição Decídua, projeto de extensão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, representado pela professora Vanessa Costa.
Então, esperamos vocês lá e um abraço forte aí no coração de todos. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.